Bora lá? Bora! Vamos começar mais um episódio Do Cast Transformar. Virou um bordão esse Cast Verdade. Transformar. Todo começo a gente fala junto, É virou nosso verdade. amuleto. Gente, hoje vamos falar de um assunto muito interessante. É novidade pra mim, nunca tinha ouvido falar. E você, Li? Também não, muito novidade. Vou aprender tudo, exatamente tudo sobre Sim, hoje. estou super curiosa, ansiosa. Então, amiga, já fala aí qual é o tema de hoje. Diretão, assim, na Diretão, lata. assim, na lata, vai. Ginecologia natural. Gente, olha só que demais. E nós chamamos uma pessoa muito especial e especialista no assunto. Ela vai contar tudo pra gente. Então, temos a honra de chamar Ana Gabriela! Muito obrigada pelo convite, Bem-vinda. meninas. Obrigada, de Bem-vinda. coração. Muito obrigada. E esse é o primeiro podcast? Meu primeiro podcast, Ah! Que demais. Você inaugura aqui com a gente e a gente inaugura o assunto com você. Exatamente, bora lá, então. Super curioso. Depois você conta pra gente se já faz tempo que existe essa especialidade, né? Aham. Mas, Ana, pra gente começar, então, se apresenta. Bom, eu sou a Ana Gabriela, né? Mas gosto de ser chamada de Ana. Eu sou a mãe do Bento e da Ana Flor. O Bento tem 6 aninhos, a Ana Flor tem 2,5. Eu sou naturóloga de formação, né? Me formei em 2011 pela Universidade do Sul de Santa Catarina, que fica ali na Palhoça, do ladinho de Floripa. Aí fiz uns cursos, me especializei em floral de Bach. E aí, em 2021, chega a ginecologia natural pra mim. Olha só. Que gente. legal. Muito legal, muito legal. Ó, e me fala, o que é essa ginecologia natural, assim? Pois é. A ginecologia natural, ela não vem, né, antes de mais nada, para substituir a ginecologia convencional, né? Jamais. Eu acho que é um trabalho lindo que pode ser feito em conjunto, né? Mas a ginecologia natural, ela vem para reconstruir, redescobrir, né, ressignificar o feminino da mulher, né, através do seu ciclo menstrual, né, através das emoções dela, através dos papéis que ela exerce na vida dela, enfim, ela vem para fortalecer o nosso feminino, né, que às vezes é muito deixado de lado, né. Então, e ela pode ser assim, a mulher pode procurar ginecologista natural, assim? Aham. A ginecologista, A gente gosta de falar terapeuta da ginecologia natural. terapeuta da ginecologista Isso. natural. Em qualquer momento da vida dela. Em qualquer momento, porque eu acho que nós estamos sempre em busca do nosso feminino, né? E quando eu digo feminino, não é só em questão da gente se arrumar, da gente se sentir bem, né? Mas em busca de entender, né, as nossas emoções, de entender o que a gente quer, o que nos faz bem, o quão bem estamos naquele momento da nossa vida, se estamos compreendendo as nossas emoções, se estamos compreendendo o nosso ciclo menstrual, que às vezes a gente nem dá importância para ele, né? Sim. Enfim, se a gente está dando a importância para o nosso útero, né? Que é o nosso receptáculo, que traz várias memórias uterinas. Então, em qualquer momento, a ginecologia natural, ela vem para nos acompanhar. A gente fala que pega na mão e acompanha, sabe? Pro Sim. resto da vida. E aí ela veio no momento que ela super casou com a naturologia. E aí eu comecei a atender como terapeuta também da ginecologia. Ali perguntou assim, em qualquer momento, mas assim, desde criança? Em qualquer momento. Na verdade, assim, quando criança a gente ainda não entende muito as nossas emoções, né? A gente vai passar a ter conhecimento mais na nossa vida adulta, assim, né? Tipo, Sim. o que tá acontecendo comigo, né? A gente fala que a partir da nossa menarca, que é a nossa primeira menstruação, Aí eu ia Uhum, falar é. isso, que imaginei. é mas- muito, muito, muito importante, né? Tem mulheres que não têm uma experiência muito agradável na Sim. menarca, né? E aí a terapeuta da ginecologia natural, na maioria das vezes, ela faz um ressignificado dessa menarca, porque ela pode trazer várias respostas para muitas das nossas questões do momento atual. Sim. Que legal. Quando você fala assim que essa é menarca, né, Aham. não tem uma experiência muito boa, em que sentido? Eu vou dar contar a Sim. minha experiência, mas quando aconteceu comigo, né, a gente fala, ai, ficou mocinha e tal, Aham. foi muito ruim porque eu tinha muita vergonha, eu queria ser criança ainda, sabe? Sim, sim. É nesse sentido? Também, não só por isso, mas tem muitas pessoas que associam a menstruação a algo sujo, porque é sangue, a algo que tem um odor não muito agradável. Nossa, aquela mulher tá menstruada, credo, né? Então,
Aí, às vezes, a menina menstrua e na escola ela fala: ai, você menstruou, tá menstruada, não é mais criança, é mocinha. Ixi, ai, credo, não quero ficar perto de você, menstruação não é legal. E aí aquilo cria um trauma, né, Aham. na menina que acabou de menstruar, né? Até na própria família, às vezes a mãe não senta pra conversar sobre a primeira Ah, com menstruação, certeza. né? Eu acho que também é o tabu, né? Porque ai, a menina agora é mocinha, então vem todas aquelas preocupações dos pais, enfim, né? Aham, Ai, agora pode engravidar, Eu acho que é enfim. uma das principais, né? Que às vezes focam exatamente. nisso e esquecem outros contextos. Exatamente. E uma curiosidade aqui, até que dessa questão da menarca, da menstruação em si, é que o anticoncepcional ele foi criado justamente para a mulher não menstruar, Sim. né? Na Sim. época em que ele foi criado, porque não era algo legal a mulher menstruar, sabe? Olha. Não era visto com bons olhos aquele sangue, aquilo, né? Então ele foi criado justamente para isso, né? É, e aí é, é necessário fazer uma ressignificação dessa primeira menstruação, porque às vezes ela é traumatizante mesmo, e aí as práticas, as técnicas da ginecologia natural ajudam nisso. Ô, Ana, e fala pra gente, assim, vou contar a minha experiência quando foi a primeira menstruação, Sim, e aí eu não sei se tá ligado essa questão de... Eu tinha muita vergonha, por exemplo, então eu não queria falar que eu menstruei, porque tem aquela coisa, né? Ai, ficou mocinha, agora eu queria ser criança, pra sempre. sim, sim. Mas é isso. Quando eu falo ressignificar essa menarca, é porque vem disso, né? Dentro de casa, às vezes a mãe não senta para conversar, ou algum familiar, né? Enfim, para explicar que aquilo é um sangue, né? Que aquilo é legal, que é um momento importante e especial da vida dela. Sim. Tem esse caso. E tem o caso também na escola, né? Dos amiguinhos tirarem sarro, né? Tem que a sociedade, né? Na maioria das vezes fala que o sangue é sujo, que não é legal menstruar, que a menstruação traz dor, que a menstruação é desconfortável, né? Então, tudo isso faz aquela criança que deixou de ser criança, né? É, criar trauma da menstruação, né? E aí carregar aquilo para a vida adulta. Tipo, ai, nossa, que saco, vou menstruar, Sim. Mas tem né? uma outra questão também que é da cólica, né, por exemplo. Tem a questão da cólica também, né? Mas a gente fala que a cólica, ela vem pra gente prestar atenção no nosso ciclo menstrual, né? Uhum. É um momento, porque na pré-menstruação, é um momento que a gente tem que ficar mais quietinha, né? Que a cólica, ela vem um pouquinho antes da menstruação já, né? Pra gente refletir sobre esse ciclo, né? Pra gente refletir das memórias ali uterinas do nosso útero, para que na menstruação, a menstruação ela vem para encerrar um ciclo, né? E começar outro. Então, o sangue, ele vem encerrando um ciclo para começar outro. Nisso em mulheres que são cíclicas, né? Porque nós somos cíclicas. A gente tem todas essas fases da menstruação. Quando a gente toma o anticoncepcional, a gente não. A gente deixa de Respeitar e é, entender tudo é que isso. na verdade, ó, quando a gente menstrua, a gente tem um pico de estrogênio e de FSH. Quando a gente toma anticoncepcional, a gente não tem esse pico. Então, os hormônios, eles ficam, é como se fosse uma linha, assim. Quando a gente não toma anticoncepcional, a gente fica assim, 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 até ter o pico. Mais doida do que o normal. E aí, ó, a gente tem esses hormônios, né, junto com a progesterona e o LH, eles fazem a gente ter a nossa libido mais elevada, né? Enfim, a gente ter mais consciência corporal, que a ginecologia natural trabalha muito essa questão da nossa consciência corporal. E quando a gente toma anticoncepcional, é linear. Então, fica linear. Então, a gente não tem noção da importância da nossa menstruação, sabe? Uhum. E aí a gente deixa tipo, a gente vem com essa questão, é cólica, é não sei o quê. E a cólica, ela vem para trazer a gente para refletir esse momento, né? Sim. Sim. Tipo, menstruar não é tão ruim assim, calma aí, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo comigo. Porque é um momento de autorreflexão mesmo, de consciência corporal, né? E aí a gente entra em toda essa questão da ginecologia natural, que é ressignificar o nosso feminino. E a Sim. menstruação vem para isso. Ó, Então, pode falar. não, assim, se alguma mulher, porque agora já eu quero mais Agora veio um informação. monte de coisa aqui na minha cabeça também. Não, assim, é porque assim, ó, se uma mulher te procura e toma anticoncepcional, a sua orientação é que ela pare? Não, jamais. Quem faz isso é o ginecologista dela. Eu não entro nesse. Eu dou o meu ponto de vista, né? O que que eu acho, como que tá sendo, né? Explico para ela essa questão dos hormônios também, o que que Aham. acontece e tal. E isso tem que partir dela, eu acho, que antes de mais nada. Sim. Até antes mesmo do ginecologista. Se ela não tem nenhuma intercorrência, se ela tem uma saúde ok, se ela é saudável,
eu acho que tem que partir dela. Primeiro de Entendi. tudo, tem que partir dela. É uma Sim. decisão dela. E aí ela conversa com o médico dela, enfim, sobre isso. E aí a ginecologia entra, natural, a ginecologia natural entra nesse momento para trazer ela para resgatar esse feminino, que às vezes, muitos anos tomando anticoncepcional, pode ter se perdido ali no meio. Por quê? A maioria das mulheres que tomam anticoncepcional não tem uma libido lá em cima, Sim. né? Mas então, aí eu te pergunto porque assim, ó, olha só a situação da pessoa. Ela vai falar um caso próprio. Caso, gente, eu tenho que ter um caso. Assim que é bom. Escrever livro. Mas, ó, eu tomei anticoncepcional por muitos anos, Aham. mais de 10 anos. E eu percebi que nesse período eu comecei a ter muito nódulos no seio. Então, primeiro ponto. Uhum. Parei de tomar o anticoncepcional, né? Que eu quis tentar engravidar, toda aquela coisa. Porém, a minha endometriose ficou mais acentuada. Aham. Então, como que eu faço? Paro por um motivo, mas aí piora o outro. Olha que situação. Pois é. Não é que você tem que parar por um motivo e piorar o outro, né? Eu acho. E aí nessa questão entra o seu médico mesmo para te falar, porque a endometriose, ela também, a gente consegue não tratar ela com a ginecologia natural em si, mas a gente consegue tratar principalmente as emoções que circundam essa endometriose, né? Porque são emoções que ficam à flor da pele também, né? Muito. Principalmente porque, em alguns casos, é mais difícil engravidar, né? Então, essa mulher Sim. fica com as emoções super, super, super elevadas, né? Então, aí vem a ginecologia natural para dar aquele acalento, acolher aquela mulher naquele O momento, que né? que eu entendo? Estou entendendo, né? Assim, falando bem e aprendendo agora sobre essa especialidade, né? Que a ginecologia natural, ela vem para fazer a mulher entender os seus momentos, resgatar momentos que, às vezes, com o medicamento ou com a correria do dia a dia, com muito trabalho, muitos afazeres, ela fala assim, não, entre os afazeres e sentir a cólica, eu vou tomar um remédio porque eu não Exatamente. posso nem sentir essa cólica. Exatamente. Eu não posso ter esse momento do sangramento, da menstruação e tudo mais. Então, a ginecologia natural, ela vem para trabalhar e falar, isso acontece e ele não pode ser inibido, não pode ser coagido, porque ele faz parte de você, a gente tem que entender ele e Exatamente. conviver com ele, não tentar... Aham, porque, assim, a gente assume muitos papéis na nossa vida. De esposa, de mãe, de companheira, de filha, de mãe de pet, enfim, Profissional. profissional. E a gente se esquece muito, né? A gente esquece de fazer coisas que nos fazem bem também, porque a ginecologia natural é isso também, é a gente fazer aquilo que a gente gosta. Tipo, eu adoro correr. E eu tiro o meu momento sempre pra correr, porque é o momento ali que eu vejo mesmo que meu feminino tá lá em cima, porque eu gosto, me faz ter noção dos meus hormônios, né, de como eu tô feliz, enfim, eu tiro aquele momento pra mim. Então, a ginecologia natural vem para te trazer essa consciência corporal também, de tipo, ó, você é mulher também, olha suas emoções, ó, você tá na TPM, vamos parar um pouquinho? Vamos parar para respirar? Vamos cuidar de você? A TPM, a gente fala que é o tempo para mulher. Só que a mulher passa corrido dela, sai joga ela para escanteio. Aham. E fala, ai, nossa, não aguento mais ter TPM, e esquece de se cuidar e de tirar um tempo para ela naquele momento. É um Sim. momento para ela jogar fora o que ela não quer levar do ciclo que acabou agora para começar um ciclo novo, que a menstruação vem para trazer esse ciclo novo. Então a gente, na maioria das vezes, passa batido com isso, né? E isso não é legal futuramente para as nossas emoções, enfim, para o nosso útero. A ginecologia natural vem para acolher a mulher nesse momento. Ai, que E legal. essa questão das memórias uterinas que você falou é quase que um autoconhecimento. mesmo. Exatamente. A gente traz memórias, nós, mulheres, trazemos memórias das nossas tataravós, bisavós, avós e mães, né? Essas memórias, elas vêm, né? Desde que a nossa mãe tá lá, grávida da gente, e depois a gente constrói essas memórias na nossa vida, e a gente tem essas memórias também através de atos sexuais, de relações sexuais, né? E aí, a ginecologia natural, ela vem em uma das suas práticas, que a gente faz vaporização de útero, para limpar memórias, porque às vezes tem memórias que não são legais da gente carregar na nossa vida. Que elas podem nos prejudicar, que elas podem nos adoecer, Sim. né? Tem memórias também de relações sexuais que não são legais ali. Às vezes a gente tem uma relação sexual com uma pessoa e a gente se sente mal depois. Parece que a energia foi lá embaixo, porque houve uma troca de energia ali e a gente pode trazer essa memória para o nosso útero. Então, aí vem a ginecologia natural, com a vaporização, enfim, com as suas Eu práticas. ia perguntar sobre os métodos. Quando a É. gente fala vai tratar e a ginecologia Aham. natural, a gente já falou que medicamento não. Acabamos de falar, por exemplo, né? geralmente- Talvez eu entendo quando a gente usa o termo natural, na maioria das vezes sim. tem esse entendimento. A gente tenta trazer
práticas não invasivas, né? Integrativas e complementares para tratar a mulher naquele momento, né? Porque tanto a naturologia quanto a ginecologia natural, ela não trata sintoma, ela trata causa, né? Não adianta nada você ir lá e tomar um remédio para cólica, sendo que você não cuidou do seu emocional naquele momento. E todo mês vai ter a cólica. Exatamente, ou para dor de cabeça. Isso na nossa vida, até para homens que têm dor de cabeça, uma dor nas costas, né? Enfim, Sim. a gente não trata o sintoma ali, a gente tem que tratar a causa, porque o ser humano ele tem que ser visto como um todo. Corpo, mente, espírito. Não tem como a gente separar isso, né? Sim. Picotar isso e tratar só uma... Sim. Porque aí aquele tratamento vai ser pontual ali, mas ele vai voltar depois e pode voltar pior, né? Sim. Sim. Então, tem os métodos e tem as práticas, né? E uma das melhores práticas para memória uterina é a vaporização do útero. Que a gente faz, que é um momento, assim, intenso, né? Um momento da mulher, com a mulher mesmo, que ela vai entender ali e falar, uau, eu sou mulher, real, é real, meu feminino tá aqui. Que a gente faz essa vaporização, e aí cada mulher tem o seu momento, tem a sua vaporização, porque ela é feita com ervas. Então, para cada mulher, depende do que ela trouxer, né? Tem ervas que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, algumas delas, artemisia, camomila, enfim, dente de leão. Então, depende do que a mulher traz, porque eu falo que a gente não trata com o mesmo, né? Você tem as suas queixas diferentes da dela, né? Sim. Enfim. E aí a gente senta A gente costuma usar... Existe um banquinho próprio para vaporização do útero que você senta ali, sem a calcinha, né? Sem a parte de baixo. A gente geralmente pede para a mulher usar um vestido, porque ela tem que sentir muito calor naquele momento. É através do calor que essas memórias vão embora. A gente coloca uma bacia ali por baixo com o chá das ervas. A gente cobre essa mulher, né? Ela sentada com o vestido, sem a calcinha, com uma temperatura que não vá queimar a vulva ali. Ela senta, não chega a encostar a vulva nessa água, porque é através da vaporização, Aham. né, das ervas medicinais que vai em contato com o útero. E aí, geralmente, num lugar super silencioso, sem ar-condicionado, a mulher fica ali, a gente faz um momento de uma vivência ali com ela, e ela vai limpando essas memórias. É Que intenso. sensacional. Muito, muito, muito É legal. intenso. Eu nunca ouvi falar a E é primeira assim, vez. é bem, bem, bem legal. E aí, Olha as duas dúvidas. pode falar. Ó, e quando ela chega, vocês vão fazendo. Você, né, especialista, faz uma entrevista e consegue ir identificando. Como eu sou naturóloga de formação, eu uso muito a naturologia nesse momento, né? Porque na naturologia a gente não chama de paciente ou cliente, a gente chama de interagente, porque a gente faz uma interagência. O naturólogo vem para andar lado a lado do seu interagente, para mostrar para ele por que ele tá ali, por que ele me procurou, por que ele chegou naquela queixa, né? Então, eu uso isso na ginecologia natural também, e eu nunca começo, o meu primeiro atendimento, ele nunca vai ter a vaporização logo de cara. Eu preciso conhecer aquela mulher. Então, é uma interagência desde a infância dela. De preferência, desde se ela recorda, se a mãe fala de como foi ela dentro do útero ali, né? Como foi, se a mãe teve uma gestação tranquila dela, como foi essa gestação, se a mãe já comentou, enfim. E aí, vou conversando, a gente vai conversando, e aí eu vou entendendo o que está acontecendo. Naquele primeiro momento, eu tento mostrar para ela o que está acontecendo. Para um próximo encontro, eu poder preparar a vaporização, enfim. Porque eu preciso conhecer essa mulher também, Sim. né? Eu preciso Mas saber o que tá acontecendo. você vai tratar sempre tudo que for voltado ao útero ou não? Emocional. Emocional também, né? Mas às vezes a mulher não tem só as questões. É que todas nós, né, trazemos essas memórias uterinas, né? E como eu disse, o útero é um receptáculo da nossa vida. Então tem muita coisa ali, muita Então sempre vai informação. ser o tratamento pelo útero. Também. Pelo também. útero, mas tratar as emoções. Porque o útero também traz essas Sim, emoções, aham. né? Então a gente sempre vai tratar o nosso útero, que é esse receptáculo, né? E a gente tratando ele, a gente começa a ter mais consciência corporal, a entender melhor que a gente tá ali, que a gente vibra, entender melhor a nossa menstruação, fazer as pazes com ela através de um ressignificado da nossa primeira menstruação, né? Então é bem forte esse Quando tratamento. você fala assim dessas memórias uterinas, eu acho que para ficar um pouquinho mais claro assim para quem está escutando, por exemplo, nós mulheres a gente já tem uma crença, talvez, não sei se é a palavra, que nós viemos para servir, digamos assim, mas nem não é isso, né? Tudo bem Exatamente. servir Aham. também, mas a gente também precisa desse cuidado.
E aí, você acha que é isso que vai passando de geração para Também, né? geração? Porque pensa na época das nossas tataravós, como não era, né? Uhum. E acho que eu já até cheguei a comentar que há muitos anos atrás o anticoncepcional foi criado para isso, para a mulher parar de sangrar, porque ela tinha que servir o homem, ela tinha que sempre estar ali disposta. O homem não gosta, né? Naquela Sim, época, assim, sim. da mulher que está menstruada, sangrando e quer ficar mais quieta, mais reclusa, porque tem a cólica. não 5 tá dias sentindo- antes, 5 dias de menstruação e uns 5 depois, possível. Exatamente, exatamente. É. Então pensa naquela época, pelo amor de Deus, a mulher não pode, porque a mulher foi feita para servir. A mulher não pode ficar desse jeito, vamos criar alguma coisa aí que acabe com esse sangue dela. E aí foi criado o anticoncepcional, né? Uma bomba de hormônios aí pra gente não menstruar. Só pra servir, porque daí chegou na, Aham. na linear que Exatamente. afetou a gente num monte de, né? Nos afetou num monte de Exatamente. coisa, mas porém É, satisfazia aham. um E outro aí lado, uma a outra gente necessidade. não tem noção, né, do quanto isso. A gente não tem o pico dos nossos hormônios e a gente fica extremamente... Mas a questão de engravidar, se eu não tiver, como que na ginecologia natural trata? Vamos supor que eu consigo e quero deixar o anticoncepcional. Aham. Aí, porque daí eu entendi todos os outros contextos. A sim. cólica, o meu tempo, o meu momento, as minhas dores, a menstruação em si. Mas aí, na ginecologia natural, vai tratar... Sim, pra mulher que quer engravidar e acabou de deixar. Não, que não quer. Que não quer. Porque daí o anticoncepcional vai tratar isso, né? Não vai deixar ela engravidar. É, Aí tá mas- usando pra isso. Aham, tem mulheres que não querem engravidar também, que não tomam, né? Tipo, entendem, né, o que é aquilo ali. E aí, se ela não quer engravidar, Ela é vai uma escolha tomar. dela. Tudo bem Se ela quiser tomar. tomar, é uma escolha dela. Mas, Aham. mas aí eu não sei se você quer dizer isso. Tem como não engravidar só com a ginecologia natural? É a tal da Ah, tabelinha, deixar- por exemplo? Só desse jeito, É. da reza. Confiar em Deus. Confiar na tabelinha. Então, Mas não, tem é que assim, ó, Existe algum isso. conceito, né, dentro da eu entendi essa naturologia. pergunta. É porque, Entendi. assim, obviamente que a gente sabe que tem o preservativo, por Aham, exemplo. Mas sim, você tá sim. com seu esposo, Sim, enfim. sim. Sim. Como Exatamente. Por isso que eu vou usar uma experiência, a minha experiência própria e como a ginecologia natural vê isso. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, um tempo depois, eu comecei a entender o meu ciclo. Então, a ginecologia natural, ela pode te fazer entender o seu ciclo. Eu sei exatamente os dias que eu estou fértil. Ah, então você aí, tipo, fica confiável tanto quanto o É. anticoncepcional, que é 0,001%. Exatamente. qualquer forma. Aí, claro, a mulher vai ter que fazer a tabelinha. Se ela começa a ter essa consciência corporal, que a ginecologia natural trabalha muito, ela começa a ter consciência de que, opa, hoje eu tô no período fértil. Calma aí, eu estou no meu período fértil. Então, Uhum. né? E assim, no período fértil é quando a gente sente mais vontade ainda de ter relação, Sim, né? é. Aí a mulher tem que saber que, ó, se eu não quero ter filho, vou ter que usar Prevenir. camisinha, fazer coito interrompido, Ah, né? Se ela tá. não quer tomar anticoncepcional, Sim, Sim. sim. né? Então aí ela tem que, nessas maneiras mais naturais, fazer a tabelinha, né? Fazer coito interrompido, que às vezes pode não funcionar, que foi o meu caso, pessoal. Que às vezes pode não dar certo. Mas também no anticoncepcional engravida, no DIU engravida. Sim, mas no seu caso, você ainda não trabalhava com a ginecologia não natural quando trabalhava. você engravidou Não, dessa forma. Não, e foi justo por conta dela que eu fiz a especialização em ginecologia natural, né? Eu não fazia, mas eu já sabia ali, né? Porque eu já fazia muito tempo depois que eu tive o Bento, eu não tomei anticoncepcional mais. Eu sabia que aquilo não era bom pra mim, né? E aí, conversando com a minha obstetra, que foi um amor lá de BH, conversando com ela, com a doula, enfim, eu sabia que aquilo não era tão legal pra mim e que eu não queria tomar. E aí, a gente fazia coito interrompido, enfim, mas aí eu sou de que gravidez é bênção, filho é bênção, e que era pra ser ela. E hoje eu entendo muito que era pra ser ela, que ela precisava vir pra nossa vida. A minha pequenininha Ana Flor, né, ela precisava vir pra completar. Que nome lindo. Lindo, lindo. Ana, veio uma doideira na minha cabeça. Você faz parto? Ginecologista natural faz parto? Não faço parto. Não, mas aí, assim, como doula, de repente. É, ou mas uma aí você tem que ajuda, fazer não sei. curso. Você pode também. participar, pode estar junto. Depende muito hoje em dia, Da algumas equipe. maternidades, né? Mas eu Aham. não sei se a ginecologia, se a terapeuta entra, sabe? Ah, Mas eu tá. posso acompanhar a mulher que tá grávida até ela ali parir com a médica dela, com a doula, enfim, trazendo mais calma para esse momento, né? Em qualquer formato do parto, você não Sim. mas você não vai participar, nem se for um parto Só se a natural, mulher me tiver ajuda a um parto lembrar. em casa, Ah, assim. tá. Aí sim.
Aí um parto em tá. casa, se ela quiser a presença da da terapeuta da ginecologia natural dela, eu vou estar ali do lado dela, Entendi. não tem Aham. problema nenhum. Mas dentro da maternidade eles ainda não Não. autorizam. Algumas maternidades agora que estão aceitando doula, pra você ter ideia. Eu vi sim. um post da minha amiga esses dias, de uma amiga minha do Sul, que é naturóloga também, e doula. Agora que algumas maternidades lá do Sul estão aceitando, assim. Eu tenho uma tia doula também. É, que legal. Daqui de Rio Preto? É, Ai, que Silmara Brizotti, você conhece? Não conheço, eu acho. Ó, faz pouco tempo que você tá aqui em Rio Preto, Faz pouco né? tempo. Eu moro aqui tem 1 ano e meio. E a faculdade, você estudou no Sul? Ela tem estudei aqui, no Sul. aqui na nossa Não, cidade? não. Ó, Porque eu nunca tinha nem É um escutado curso falar. novo, né? Ah. A naturologia. Ela tem lá no Sul, que se eu não me engano agora tem em Joinville também, mas tem na Palhoça, que foi onde eu me formei. Tem em São Paulo, na Anhembi Morumbi. E tem agora no Nordeste ali, que eu também não me recordo aonde. Mas eu sei desses Pouco lugares. mesmo. Aham. Sim. E aí a gente falou de parto. Quais são as diferenças e o que você indica? Pois é. Ai, meu Deus, que dúvida, indico- né? Explica pra gente. A primeira coisa que eu falo, ó, uma frase que eu uso muito. A mulher sabe parir, o neném sabe nascer. Essa é a primeira coisa. Eu tive 2 partos naturais, né? Um de 23 horas de trabalho de parto, do Bento, meu primeiro parto, e a Ana Flor, que foram 49 minutos, né? Que E diferença. aí, a gente tem, 49 minutos. que foi muito, muito, muito mais intenso que 23 horas. Mas foi um parto natural. O parto natural geralmente não tem nenhum tipo de analgesia. Então, sem nenhuma intervenção. Nenhuma. Nem o piquezinho lá. Nada. Inclusive, né, o piquezinho lá Que eles... é considerado, hoje em dia, violência obstétrica, né? Que muita mulher sofre também sem saber que sofreu. Ah, então. Por exemplo, depois que eu pari o meu filho, o Bento, o parto foi lindo, foi maravilhoso, tudo certo. Mas no 5º dia, ele foi internado num estado até que grave de icterícia. E eu sofri uma violência obstétrica ali da parte da enfermeira, porque eles retiraram de uma forma muito rápida e brusca o Bento da minha mão para poder internar e tal. Eu sei que estava num estado muito... Mas eles não deixavam eu pegar meu filho nem para amamentar. O umbiguinho do meu filho caiu, eu não vi o umbiguinho dele, eles jogaram fora. Ai, bem-vinda ao clube, também não É vi. muito triste isso, gente. Eu Meu tenho primeiro até hoje. filho ainda, sabe? Então, aí depois que eu fui tomar consciência, eu falei, poxa, eles não respeitaram o meu momento, eu no puerpério, meu primeiro filho, né? E foi assim, né? Deram fórmula pra ele sem perguntar, né? Porque eu sempre fiz questão de amamentar os dois. É um processo que eu curto ainda, porque a Ana Flor ainda eu amamento ela. Então, depois a gente vai tendo noção, né, das violências que acontecem, assim. Mas tem o parto natural, né? Tem o parto normal, que geralmente é com algum tipo de analgesia. A mulher pode pedir ali em algum momento para poder cessar um pouco as dores das contrações, para ela conseguir ter um ânimo, um upgrade para poder parir. E tem a cesárea, né? E a cesárea humanizada também, os partos humanizados. A cesárea, ela pode ser humanizada, né? A mulher tem que ter os direitos dela respeitados. Geralmente, né? A gente tem um plano de parto, né? Sim. Se o médico, se ele fala que for cesárea, mas ele tem um plano de parto ali, ele tem que seguir o que a mulher colocou ali. Se ela quer música, a primeira hora é muito importante ser respeitada com o bebê, né? Que é a hora de ouro, né? Se ela quer quem quer que seja, né? O marido, o pai, a mãe acompanhem no parto, né? O filho mais novo, né? Vamos supor que é uma segunda gestação. Se ela quer música, a cor que ela quer no ambiente, se ela quer comer, né? Eu não sei se na cesárea, se eles estão autorizando comer, mas num parto normal, natural, você pode comer ali. Durante o parto. Olha, né? durante o parto? Eu não consegui comer nada, mas você pode comer durante o parto. Porque você nem lembrava da comida e Nem outro que não deu lembrava. tempo de pensar na comida. Não dá tempo. Mas, e aí, os partos... nós, infelizmente, nós vivemos num país cesarista, né? E isso é comprovado, assim, são as estatísticas. Eu tenho uma amiga na Austrália que, em dos últimos casos, se é uma gravidez ok, é feito cesárea. Sim. Né? Lá, eles incentivam o parto normal. O parto natural em casa, na verdade, eles incentivam. E vai toda uma equipe para lá para a mulher parir. A questão Nossa, cultural mesmo, né? Exatamente. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é assim. Mas por que será? Pensa só comigo. O que é mais fácil fazer? Uma cesárea ou um parto normal? Para um profissional, assim. É uma cesárea? É mais rápido, né? Pra ele, né? Exatamente. Né? Então, se não é uma gravidez, veja bem o que eu tô falando, se não é uma gravidez que não tem nenhum tipo de intercorrência, que vai ficar tudo bem com a mãe e com o bebê, é o que eu disse lá no começo. A mãe sabe parir, o neném sabe nascer. Uhum. Né?
Olha que engraçado, assim, eu tive parto cesárea Aham. e eu nunca pensei em ter parto normal ou, né, natural. Não sei o porquê. Não era a minha opção, meu médico nem me deu essa opção, porque era uma gravidez diferente, era Sim. gemelar, eu Aham. fiz fertilização, então, além de já ser uma gravidez gemelar considerada de risco, ainda tinha a questão da FIV, né? Então, Aham. era bem específico mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que eu não teria escolhido, mas por medo. Eu não sei Sim. se essa questão também está relacionada na questão da Sim. memória uterina. Será? Também, também, e como eu disse, somos um país cesarista, né? Se você tá lá assistindo um seriado, uma novela, a mulher entrou em trabalho de parto, ela tá naquela posição de frango assado, né? Assim, tipo, parecendo que tá morrendo ali. Aham. Lógico que parir não é a coisa mais good vibes que existe, assim. Mas também não é impossível, sabe? Uhum. Não é impossível. É, é dolorido? É dolorido. Você vai sentir uma dor ali, outra aqui, forte, talvez. Mas é o que eu falo que é a dor do amor. Mas eu acho que vem da nossa cultura mesmo, sabe? De que você não é capaz de parir, você é muito magra para parir, ou você é muito baixinha para parir, de que seu neném não vai nascer bem se você parir, de parto normal, E né? também tem uma outra questão que não era o meu caso mesmo, Aham. mas eu ouço muita mulher falando assim: ah, meu Deus, depois não volta ao Não, normal. volta, gente. Não se preocupem com isso, mas fica tudo certo ali. Não tem essa de que não volta ao normal, não. E assim, existem muitos benefícios de um parto natural, normal, né? Primeiro que o neném passa ali pelo canal vaginal, né? Ele passar pelas bactérias da vagina ali é muito importante para ele, né? A recuperação da mãe, né? Eu sei que em algumas cesáreas a mãe se recupera bem, mas assim, nem se compara, né, a um Sim. parto normal e natural. É, eu acho que a mãe, lógico, tem muitas mães que se sentem super bem, mas eu acho que as mães de parto natural normal, assim, que quiseram, estudaram, quiseram, desejaram muito e tiveram partos normais e naturais incríveis, elas se sentem muito bem depois, né? E Recuperação mais é rápida. muito mais rápida. Eu também, desde sempre, quando eu descobri que estava grávida, nunca nem passou pela minha cabeça por conta da questão cultural e de sempre estar ligado um parto natural ou normal a dores, Sim. né? Aham. Então, e aí quando você chega no consultório, você fala da cesárea, eu acho que não tem muito ainda o hábito, né? De induzir, ou não induzir, porque não precisa induzir, mas pelo menos de explicar e dar, né, as opções. Então, assim, nunca Exatamente. foi me passa, ou se vai de especialista para especialista. Eu O acho que meu tá também faz há mudando 10 um anos, era pouquinho. isso que eu ia Tá, falar. tá mudando. Graças a Deus, assim, tá mudando muito. A gente tem cada vez mais profissionais, né, obstetras, ginecologistas, que eles apoiam, abraçam, estudam, né, e trabalham muito para isso, né? A minha obstetra mesmo, maravilhosa lá de BH, ela, se você chegar, ela vai te mostrar 1 milhão de benefícios do parto natural, do parto normal. Em Uhum. BH, inclusive, tem um hospital, uma maternidade própria para isso, uma maternidade pública, que ela é referência, né, no Brasil, que é o Sofia Feldman. É, que é incrível, assim, eu até fiz um curso que chama Sentidos do Nascer, depois que eu tive Bento, um pouquinho antes da pandemia, que era para isso, do parto natural, da importância, sabe? E a gente foi visitar o Sofia Feldman, e é assim, é incrível o que fizeram lá nessa maternidade pública, sabe? Com Aham. banheira para mulher parir, coisa que em hospital particular de BH, que você paga plano caro, não tem para Nossa. você parir. Lá tinha banheira, tinha um acolhimento surreal com as mães. Sim. Ô, Ana, existe algum estudo, não sei se você consegue dizer isso, não dos benefícios em si, mas qual é a diferença? Por exemplo, se crianças que nascem de parto normal e de cesárea, se as chances das crianças ficarem mais doentes de que nasceram de cesárea, existe isso? Ó, eu não sei te dizer se existe um estudo, mas existem estudos falando dessa importância do neném passar pelo canal vaginal da mãe, né, para ter Sim. contato com essas bactérias, porque pode prevenir doenças, principalmente doenças respiratórias. Ah, Então, tá. existem já estudos falando sobre essa passagem do bebê pelo canal Uhum, vaginal e essa troca. entendi, tá. Eu falo isso porque aí eu vou falar isso, as pessoas vão achar que eu tô incentivando a cesárea. Não é, mas assim, é a minha experiência. Aham. Ninguém tem a mesma experiência, Sim, cada sim. um nós somos indivíduos únicos, enfim. Aham. Mas, por exemplo, as minhas filhas, elas estão com 4 anos, eu nunca dei antibiótico para as minhas Aham. filhas. E elas são crianças que não ficam doentes, graças a Deus. Lógico que uma hora ou outra, nariz Sim, escorrendo, sim. aquela coisa normal, principalmente
que vai Aham. para a escola, mas elas não são crianças de ficarem doentes, assim. Aham. E eu tinha essa preocupação, Sim, porque sim. elas nasceram prematuras, né? Ficaram na UTI. Então, eu falei, gente, provavelmente serão crianças Aham. que tendem a ficar mais doentes. Mas Mas eu acho que isso também é de criação, depois que a criança nasce, né? Como você cuida dessa criança, a alimentação dela, né? Como, né? Enfim, sim, se ela faz alguma atividade física depois, sim. né? A partir da idade que é permitido fazer a atividade física dela, né? Que é tipo nadar, natação, Isso. enfim. Aham. Eu ia até perguntar se tinha ligação, porque é uma coisa que a gente cuida muito em casa é a Aham. alimentação. Então, assim, desde sempre. Sim, E com tinha uma coisa. certeza. Aí você vai até me falar se tem a ver com a questão uterina. Ai, meu Deus. Aham. Essa memória. Mas quando eu tava grávida, eu pedia muito para que elas gostassem de frutas. Até porque eu sou totalmente contra o açúcar. Aham. E aí, então, assim, o que que eu poderia fazer para adoçar a vida delas, né, tadinhas? Aham. Mas, então, a fruta, né? Então, elas Sim, nasceram, sim. assim, apaixonadas. Ai, que bom. Hoje, elas estão numa fase que torce a boca para algumas, porque antes eram Aham. todas que elas Aham. gostavam. Mas, ainda assim, a gente tem uma alimentação bem controlada, assim, saudável, sabe? Ai, Eu não que sei bom. se faz Sim, pode vir sentido. também, claro, e da gestação, né? Se você também se alimentou super bem na gestação, né, a criança, ela não vai. É porque isso é mais uma, né, da que a mulher é julgada. Ai, você não dá açúcar para essa criança, ela vai ficar com vontade. Como uma criança Você é tem uma mãe vontade de chata. algo que ela não experimentou Ela ainda, não né? conhece. Ela não conhece, ela não sabe o gosto do açúcar. Então, por que que ela tá passando vontade ali? A nossa filha de 2 anos e meio, ela sabe, tipo, não vou comer isso, porque isso vai fazer um dodói na minha barriguinha, eu não quero. Né? A questão do açúcar, assim, a gente explica pra ela que o açúcar não é legal. E ela sabe disso, ela fala isso. O nosso filho também, da questão de refrigerante, né? Que ele tá numa idade que muitos dos amiguinhos tomam e ele não toma. Uhum. E pior que ele vai e fala, ó, isso daí não é bom, tá? Isso faz mal. Ele fala, ele é meio sem papas na língua também. Então, eu acho que isso vai de criação mesmo, né? Se você teve uma gestação saudável, né? Elas vão ter vão pender, né, pro lado de querer se alimentar bem também, né? Uhum. Vai ter uma predisposição, né? Exatamente. Não, assim, isso é uma coisa que a gente faz bastante questão e eu concordo plenamente. Como que a criança vai ter vontade de algo que ela Que ela nunca nunca experimentou. experimentou? E aí Né? vem o julgamento, porque muitas pessoas, às vezes, até hoje, né, a gente tá mudando essa consciência, mas eu escuto ainda. Nossa, que mãe chata, deve Sim. ser muito ruim ser filha de vocês. Exatamente. Ai, já escutei isso demais também da conta. Ai, que você é muito chato, você é insuportável. Ai, coitada dessa criança, tá passando vontade. Mas, ai, Ai, eu sempre acho que eu escuta. passei. Ah, Educar, ser mãe, sempre vai fala, escutar. senta aqui, vem cá, vamos É. conversar, né? Vem assumir Fica um lá em pouquinho. casa um Um pouquinho. pouquinho, fica aqui no meu lugar, só pra você É. ver como é que é. É Mas bem- e assim, infelizmente, a gente ouve muito julgamento de outras mulheres que são mães também, né? Sim. Sim. E eu sempre falo, assim, principalmente na minha roda de amigas que são mães, que se a gente se juntasse, se a gente se acolhesse mais, eu acho que a maternidade poderia ser um pouco mais leve. Mas eu acho também um pouco que é porque, assim, hoje, graças a Deus, eu aqui levantando a bandeira pro zero açúcar. Aham. Mas assim, graças a Deus, está mudando essa consciência. Mesmo quando as pessoas consomem, porque eu até ontem consumia. Aham. Eu vim diminuindo aos poucos, hoje eu consigo, né, ficar sem, mas não foi fácil. Sim, sim. E aí eu acho que por a gente estar falando mais sobre isso, aquela que às vezes não consegue, é até aquela coisa assim, de tipo, falar, ai, que chata tal, mas ai, que raiva que não consigo, Aham. sabe? Porque é difícil mesmo. Não é fácil. E a Exatamente, é um gente não vício, se né? assume, Aham. né? Que tá Exatamente. tudo bem eu não conseguir. Amanhã eu posso conseguir, faz parte, é difícil, o processo é lento, Aham. né? E olha, voltando na memória, eu pego esses ganchos porque é curiosidade minha, Não. viu, gente? Bora, vamos falar. É bom que vai dando assunto. Exatamente. Outra experiência. A minha mãe, ela engravidou de mim muito cedo. Ela Aham. tinha 15 anos de idade. Uhum. Não foi esperado, obviamente. E a Sim. minha mãe, assim, ela sempre gostou muito de estudar. E ela teve que parar de estudar. Então, nunca foi passado isso pra mim. Acho que eu nunca nem conversei isso com ela. E ela vai assistir com Aham. certeza. Mas, talvez, pelo sentimento que ela teve no momento, que eu não sei qual é, mas eu sempre tive muito medo do julgamento. Aham. Eu não sei se tem ligação, porque às vezes eu acho que sim, sabe? Sim, com certeza. Você traz, né, memórias de como ela te gestou, né? Como foi o gestar dela, né? E aí, às vezes, vale a pena sentar. Eu sei que é porque pra gente ressignificar o nosso feminino, às vezes pode doer pra caramba.
porque a gente vai acessar feridas, a gente vai acessar coisas que a gente não gostaria muito de saber, né, de conversar, mas é necessário, né? É necessário fazer isso. Então, às vezes vale uma conversa com ela, né, de como Eu ia foi, falar isso. Às vezes né? vai chegar, não é paciente, como vocês chamam? Interagente. Interagente. Chega o interagente, né? Vamos supor, eu Aham. te procuro e a gente vai conversar e você identifica algumas memórias. E aí pode ser que você precise falar com a minha mãe. Na verdade, não, eu não falo. Quem tem que falar é o interagente que tá É o ali, né? A interagente. interagente, no caso, também. Uhum. É, porque é um momento dela com a mãe, né? Você Relações. identifica. É. Só que eu não jogo na cara, né? Como eu disse, o naturólogo, a terapeuta de ginecologia natural trabalha do lado do interagente, né? Para que ele possa ver o que está acontecendo, para que ela possa ver e entender. Então, é um processo. Vamos supor, você me procura, é um processo seu. Eu vou te ajudar a identificar, mas é um processo que você tem também que identificar, sabe? Por isso que a naturologia, a ginecologia natural trabalha essa questão do autocuidado, da autopercepção para se curar, né? Então, é um processo que ele vai, a pessoa vai entendendo o que está acontecendo, né? E vai se curando e vai. Exatamente. E aí a gente vai entrando com as práticas, enfim, para que isso aconteça. Ai, que legal. Não, então, eu tenho essa questão, porque, assim, por exemplo, eu fiz jornalismo, eu sou Aham. jornalista por formação, então eu sempre gostei muito de câmera. Aham. Mas eu travava muito quando eu precisava fazer algum teste, vinha aquele bloqueio Aham. branco, sabe? Quando dá um Sei. branco, você não lembra de nada. E aí me vinha essas questões de que, assim, eu tinha muito medo do julgamento, o que a pessoa ia pensar, o que a Aham. pessoa ia falar, e apesar de trabalhar com a internet hoje, Sim. é difícil pra mim. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você tira de letra. Ai, como você consegue falar na frente das câmeras? Eu consigo, sim, mas é muito difícil pra mim. Eu trabalho muito isso Sim, dentro de sim. mim pra eu conseguir estar ali. E eu acho que quando eu comecei a pensar na causa desse meu bloqueio, dessa minha dificuldade, começou a me destravar, porque eu começo a pensar, não sei se estou certa, tipo assim, não é meu. Isso não é meu. Então, eu não quero isso pra Sim, mim, sim. sabe? Aham. E eu acredito nessas questões, assim, Com certeza, com de certeza. útero, sabe? Ah, nossa, e é muito potente mesmo o que o nosso útero traz. E uma coisa que eu aprendi também, enquanto fazia o curso, é que, às vezes, nós, mulheres, a gente tem relações, às vezes, um pouco difícil com as nossas mães, com as nossas avós, enfim, ou que a gente julga, ai, por que ela fez isso comigo? Eu jamais vou fazer isso com o meu filho, né? Aham. Às vezes as nossas mães nos colocavam de castigo, ou batia, enfim. E a gente eu julgava muito isso. Só que eu passei a entender que ela deu o melhor dela ali, era o que ela podia fazer por mim, né? Sim. E era o que ela podia. Porque ela também veio com Exatamente. traumas, né? Então, Uma o que que eu sequência. posso fazer diferente, né? Pra Com evoluir. os meus filhos, né? O que que eu posso fazer, pegando muito do que ela me ensinou para fazer para os meus filhos agora, Sim, né? Mas sim. não julgar o que que aconteceu, como foi, né? Não julgar de como foi com a minha avó, com ela, enfim, né? Exato. De Aham. entender a importância delas na minha vida, das memórias que elas trazem na minha vida. Depois que eu fiz esse curso de ginecologia natural também, eu aprendi, eu dei mais valor ainda, eu passei a honrar ainda mais a minha avó também, principalmente materna, né? Amo a minha avó paterna também, mas a minha avó materna, ela me traz coisas que, assim, eu falo, meu Deus do céu, que mulher é essa? Minha avó tá com 97 anos e, assim, são histórias que você não acredita que ela já vivenciou, sabe? De perda de filhos e doenças e muita coisa assim, de ver filhas adoecendo e se manter forte, manter de pé ali. E ela é uma fofinha, muito linda demais da conta. Eu honro muito ela. E a partir do momento que eu entendi que eu precisava honrar ela, muita coisa fez sentido também. Honro muito a minha mãe, nossa, meu Deus. Mas a minha avó materna é surreal, assim, sabe? E não é aquela coisa que eu vejo a minha avó todos os dias, não, porque eu sempre morei longe dela, né? Eu nasci na mesma cidade que ela, mas eu fiquei ali só até os meus 7 anos, né? Aí depois fui mudando com os meus. Meu pai era muito transferido por conta do serviço. Aí voltei, passei minha adolescência ali, depois fui embora para a faculdade. Então não é alguém que eu vejo todos os dias, mas é como se eu sentisse ela todos os dias, mesmo ela estando viva ainda, espero que por muito tempo. É como se eu sentisse ela todos os dias. Mas você sabe que a minha avó materna, ela é falecida, mas eu Aham. sinto ela, assim, muito. Né? Desde que ela faleceu, assim, todos os dias eu lembro dela. E eu não sei se é porque as minhas filhas chegaram Aham. e tem uma delas que às vezes ela chega e fala assim: Meu Deus, dona Laurinda, sabe? Assim, Aham. Sim, sim. o E toque é faz isso. incrível. Eu fiz isso durante o curso. Eu
pega um dia e começa a lembrar na sua avó, suas lembranças com ela, e fala, poxa, avó, eu honro tudo que você fez pela minha mãe, por mim. Ai, que É legal. assim, dá uma coisa doida, assim, sabe? Fala, meu Deus do céu. E é isso que eu sinto com a minha avó. Tanto que eu descobri que estava grávida da Ana Flor na casa dela. Eu tenho muitos sonhos com a casa dela ali, sabe? É engraçado, assim. Eu acho que ela nem imagina isso, tadinha, agora na idade que ela tá, assim. Mas eu sempre faço questão de, quando eu vou em Frutal, visitar ela, ficar um pouco com ela, porque ela, sem saber do jeitinho dela, ela faz parte muito da minha história. Trouxe Muito, muito. bastante coisa pra Ou você. se trouxe. Ô, Ana, E eu eu vou te sou muito pedir um favor, grata. você não pega um lencinho pra Sim. mim? Gente, tô gripada. Tô até Ali- meio cabisbaixa hoje. Ela falou, começou aqui, você falou, né? Tô lenta, É, meu eu tô lenta, é Deus. por isso. Mas, Ana, que delícia a gente redescobrir assim dessa forma, né? Sim. Eu acho que quando a gente começa a pensar por esse lado, que muito vem das nossas, né, Das nossas é, ancestrais. ancestrais, Aham. tudo muda. É uma virada de Demais. chave, assim, que fica tudo mais claro e mais leve. Não é Demais. dessa forma Eu que acho funciona? que sim. E como eu disse, pode doer, o processo pode doer, mas lá no final vai fazer muito sentido, sabe? Uhum. A Muito Daya falou, né, uma palavra que me trouxe uma ligação, você me corrige ou reafirma, né? Quando a gente fala, né, fica mais leve. Se a gente parar para pensar o mais leve, ele vai ter influência em doenças, Aham. né, que pode levar a gente a inúmeros lugares, Aham. inúmeros remédios, inúmeros outros tratamentos, né? Então a gente Exatamente. consegue, através de uma coisa, de uma forma natural, Aham. identificar causas, Sim, né? sim. E evitar. Então a gente tá falando de uma prevenção. Exatamente, a gente fala muito de qualidade de vida também, né? Porque a naturologia, a ginecologia natural, ela não vem só para quando você tá mal e precisa de reequilíbrio. Ela vem para sua qualidade de vida, para você ficar bem ali, sabe? Lógico que a gente não fica com interagente anos e anos e anos, né? Tem as altas Ele tem também. alta. Sim, tem alta também. Mas a gente tá ali para essa qualidade de vida mesmo, para esse autocuidado, essa autopercepção, né? Essa mulher pode te procurar a qualquer momento da vida dela, Qualquer né? momento. Não Qualquer precisa estar momento. Aham. gestante. Não precisa estar gestante em qualquer momento da vida dela. Às vezes ela quer engravidar, às vezes ela tá na menopausa, às vezes ela, né, enfim, em todo e qual. Às vezes ela só quer alguém para conversar e entender Aham. o que tá acontecendo com ela. Então, eu ia até te perguntar isso, se nessas sessões, todas elas, vocês fazem a vaporização, é isso? É, a vaporização do útero. Tem casos que não é indicado, né? Gestação é uma delas. Grávida não pode tá. fazer vaporização. A gente não faz vaporização menstruada também, no período menstrual. Uhum. Sabe? Então, em alguns casos, né, se a pessoa estiver fazendo algum tratamento com medicação, né, a gente não faz, né? Mas em alguns casos também, talvez não precise fazer vaporização do que ela me trouxer. Eu sempre falo da vaporização porque a gente traz essas memórias uterinas e é importante a gente fazer a limpeza do que não nos serve mais. Uhum. Mas às vezes a gente consegue fazer essa limpeza de uma outra forma, né, com floral, com chá, se ela não quiser fazer a vaporização, né? Aí a gente parte para outras práticas integrativas e complementares para fazer. Sim, ô Ana, só pra gente puxar o gancho, eu não lembro se a gente conversou fora da gravação aqui, ou a gente já comentou, porque você falou que essa questão de memórias uterinas é quando a mulher traz outra menina ao mundo, é isso, né? Também. Não tem ligação Por com exemplo, o menino. Nós que somos mães de meninas, que temos meninas, as nossas meninas têm útero. Elas trazem as nossas memórias uterinas, né? Traz ali dentro do útero dela. Por isso Um que eu cuidado quis, redobrado. Então, se eu por sou isso que mamãe eu de menino. quis muito fazer também grávida da Ana Flor, né? Porque eu precisava, eu acho que eu precisava me redescobrir ali também, ressignificar algumas coisas da minha vida, porque estava vindo uma menina ali, ela vai trazer memórias minhas, da minha mãe, da minha avó, né? Enfim, eu precisava fazer isso, né? E aí, as mulheres trazem essas memórias. As nossas menininhas não E eu trazem. acho que foi uma consciência muito bonita, né? Se todas nós, mulheres, quando descobrimos que estamos, né, gestante Aham, de uma outra mulher, aham, que mulher vamos trazer, né? Porque a gente já, ali exatamente. naquele momento, não vai ser só na educação depois dela, né? Exatamente, exatamente. Eu acho, Resgatar o feminino que você sempre fala, né? exatamente. Eu quero que a minha filha entenda que ela pode ir para onde ela quiser, que ela tem a força que ela tem, tipo, que ela tem força para fazer o que ela quiser, sabe? Eu quero que ela entenda isso, eu quero que ela enxergue em mim
uma amiga que vai estar com ela para isso também, né? Eu quero que a minha filha chegue e converse comigo todos os assuntos, que fale comigo, assim como meu filho também, claro, Sim, né? sim. É, Mas é difícil. é É muito difícil para difícil. não assim levantando uma bandeira e tudo mais, mas é difícil assim para mulher. Olha, que esses dias eu parei no para abastecer o carro e não sei como que foi a brincadeira do motorista do frentista, eu brinquei com ele. Eu falei assim: "Ah, mas vida de mulher é muito difícil, viu?" Acho que eu pedi para ele olhar a água, alguma Aham. coisa, ele fez alguma brincadeira, eu falei assim: "Ah, mas vida de mulher é muito difícil." Ele me surpreendeu, ele falou assim: "É mesmo?" Ele Olha, Né? falou assim, é mesmo, porque olha, a minha esposa, olha, eu vejo ela, trabalha fora, cuida de casa, cuida da minha filha que tem 10 anos, que não sei o que lá. Eu achei mas tão bonito, porque deveria ser Aham. normal, mas Mas não não é. é. Aham. então, mas aí já vem o meu questionamento. Ele tem essa consciência, mas será que aí ele faz a parte dele em Exatamente. casa? Não é. Ah, porque a minha esposa No faz momento que mil ela e tá uma. com dor, né? Exatamente, Não, e exatamente. mesmo no dia a É. dia, sabe? Aham. Sim, Eu não sei se dividir, você viu né? eu conversando com o Lei, ele me surpreendeu também ontem, porque eu fiz umas enquetes no Instagram e perguntei se os pais ou os maridos ajudam em casa. Aham. Ajuda não, né? Faz a parte. Faz. Cuida É. dos filhos. E aí eu fiz uma pergunta que é até meio polêmica mesmo, Aham. foi proposital. Eu perguntei assim, se o marido fica com a criança para a mulher poder descansar ou simplesmente tomar um café com as amigas. Aham. E a grande maioria falou que não. E aí eu perguntei, ele nem sabia dessa pergunta, aí eu fiz pra ele assim, né, depois. E aí, amor, você fica ou não fica? E aí ele me surpreendeu com a resposta, porque ele falou assim, sim, com certeza, e é verdade. Aham. E assim, o porquê, né? Ele falou assim, porque Sim. é uma oportunidade de eu, né, como pai, tá criando uma conexão com as minhas filhas e também tá mostrando pra elas com quem elas têm que se Sim. relacionar lá na frente, porque eu vou ser o primeiro homem da Aham. vida delas, sabe? É Exatamente. Eu achei verdade. tão bonito ele falar dessa forma, mas a maioria não pensa assim, nem enxerga Não, assim, né? infelizmente, a gente tem muito caso de mulheres que são casadas, mas são mães solos, mesmo Sim, Com casadas, sim. porque certeza. e eu acho que realmente eu não gosto de usar essa palavra de que o marido tem que ajudar, o marido tem que fazer, o pai, né, o marido, enfim, tem que exercer o que é para ele exercer de fato, né? Que é o Uhum, paternar dele. A sim. Sim. gente não faz o nosso maternar, a gente, né? O cara também tem que saber, né? Sim. E outra coisa, mesmo que essa mãe trabalhe só, né, entre aspas, Aham, só em casa, nada substitui o papel do pai. Tudo bem que ele sai para trabalhar, que ele é o provedor, mas ele é pai, e isso não aham, substitui nada. E aí, às vezes exatamente. eles pensam, eu cheguei cansado, então eu não dá para eu dar atenção agora, para eu brincar com meu Aham. filho. E ele Uma sempre. Não, coisa tanto que muito, e uma coisa tem é, nada a ver com a outra. em terapia e tudo mais é diagnosticado, né? Essa reação é a causa da ausência, não Aham, só da mãe, a ausência do pai causa Sim. isso. Então, se causa, é fato que ele tem que ser presente. Esse exatamente. tipo de coisa você aborda? Sim, sempre. Porque pra gente chegar no que a pessoa traz, no que o interagente traz, a gente tem que fazer todo um. E lá atrás, né? Desde grávida, desde se ele souber de como foi a gestação da mãe, né? Se ela souber, até os dias atuais. Então a gente conversa sobre absolutamente tudo. De como é a relação com o pai, de como é a relação com a mãe, de como foi. Eu questiono tudo, assim, que eu posso questionar daquela pessoa, que eu posso trazer. E claro, se ela se sentir à vontade para me falar, para eu poder Avançar. continuar, né, avançar com o tratamento, né, o melhor, o mais adequado para ela naquele momento. Porque tem plantas que são boas para tais coisas, plantas para outras, florais para outras, enfim, né? Porque infelizmente a gente está num momento em que muitas das práticas complementares, integrativas, estão sendo um pouco banalizadas. Então, a gente encontra aí muita gente vendendo floral pronto para ansiedade, né? E não é assim. A sua... mas né? E não é assim. A sua ansiedade não é a mesma que a minha, por exemplo. Aqueles florais vão tratar só o sintoma, não trata a causa. E aí banaliza um pouco as práticas, sabe? Mesma coisa de óleos essenciais, né? Muita gente vendendo óleo essencial, blends de óleos essenciais, falando que pode tomar óleo essencial, que pode passar na pele. E não é assim. Não é assim. Então a gente está vivendo num mundo muito de marketing multinível, que a gente fala, que a intenção é vender para tratar sintoma e esquece da causa. Então, por isso que eu gosto de conversar e fazer um atendimento individualizado, porque somos diferentes, né? Sim. A gente sente emoção diferente, a gente, né? Então, por isso que é importante conversar desde mais
da primeira recordação que ele tem, assim, para poder... Ô, Anne, deixa eu te perguntar, essa especialidade é atendida por convênio, é reconhecida ou não? Ainda não. Não. A naturologia está sendo agora, né? A Olha. terapeuta de ginecologia natural, não. A naturologia, ela é reconhecida pelo MEC, né? É uma profissão reconhecida pelo MEC. A gente está lutando ainda no Senado, né? Para as PICs, né? Para as práticas integrativas e complementares. Existem lugares em que naturólogos já estão inseridos no SUS, né? Existe, se eu não me engano, algumas cidades que estão fazendo concurso também para naturólogo, né? Olha, Mas para legal. terapeuta da ginecologia natural ainda não. não. Ainda não. É como se fosse um curso de extensão, sabe? Mas ainda não é reconhecido, assim, para concursos públicos, mas quem sabe lá para frente, né? Sim. Tomara. Sim. E aí, como você fala muito sobre tratar as emoções Aham. também, né? Tá muito ligado. Vocês substituem uma psicóloga, por exemplo? Não, eu acho que é um trabalho que pode ser feito em conjunto também, né? É uma das minhas melhores amigas, inclusive, é psicóloga, e a gente pode fazer um trabalho super em conjunto. A gente conversa também, né? Eu acho que o psicólogo traz muito mais para esse lado emocional, né? E aí a naturologia vem trabalhando também esse lado emocional e entrando com aquela prática para ajudar nesse emocional também, sabe? É um trabalho que pode ser super feito em conjunto. Eu cheguei a trabalhar em um lugar na minha cidade, em Frutal, em que eu atendia idosos, que eles passavam pelo psicólogo, passavam pelo psiquiatra e passavam por mim. Né? Nossa. Cheguei a atender no CAPS também, o Centro de Atenção Psicossocial, que eles passavam por psicóloga, psiquiatra, médicos e passavam por mim. Ai, que Então, legal. todas essas profissões, né, interligadas para ajudar aquele paciente, né? Lá se Sim. chamava de paciente. Para ajudar aquele paciente, né, a melhorar. Então, a gente sempre pode complementar todas as outras profissões, né? Seja um médico, um endócrino, né? Que minha irmã está especializando em endócrino. Seja um psicólogo, uma fono, enfim. A gente sempre vem para complementar. Equipe também. multi, mesmo, né? Exatamente, não para tomar o lugar de ninguém. Nossa, Deus, Aham. jamais isso. Sim, que legal. É. Eu Ai, que aprendi legal. muito, Muito. muito. Mas é isso, é incrível, assim, eu acho que a gente tem que tirar esse momento pra gente mesmo, fazer o que a gente gosta, né? Tirar um tempo pra gente, entender a nossa menstruação, entender que somos mulheres, somos cíclicas, se menstruamos, nós somos cíclicas, né? Sim. Lógico, quando chega a menopausa ali, a mulher deixa de ser cíclica, porque não vem mais a menstruação, mas nós somos cíclicas. Entender todo esse nosso processo, as nossas emoções, entender que a gente merece um tempo pra gente, a gente fazer coisas que a gente gosta, né? Sim. Ter um tempo pra gente, um tempo para a mulher na TPM, para que a gente possa cada vez mais, né, ter esse feminino próximo da gente, né? Sentir, né, as nossas emoções, pra gente estar cada vez melhor em todos os papéis, né, que a gente exerce, enfim, mas principalmente o nosso papel de ser mulher. Um pensamento, assim, né? Porque pode ser o mesmo de quem às vezes está escutando. Fica muito bonito quando a gente idealiza isso, Uhum. né? Mas a gente sabe, eu vou lá, ela vai me falar do meu momento e tal, mas aí, meu ambiente de trabalho vai respeitar e tudo mais. Mas assim, se a gente parar para pensar que nós mulheres também somos o ambiente de trabalho, também somos gestoras, também somos empreendedoras. Então, se cada uma começar a se movimentar, eu vou refletir isso na minha empresa, que vai ter outras Exatamente. mulheres sendo atendidas. Então, esse movimento tem que começar. Exatamente, Em algum, de alguma forma. né, de Aham. alguma forma, pouquinho, todas nós temos que ir brigando por esse lado, porque Sim, hoje eu sou uma sim. funcionária que às vezes a empresa não vai atender. Mas daqui a pouco eu sou a empreendedora e vou entender isso e vou Exatamente, refletir. exatamente. E aí as coisas vão se reciclando e vai mudando. Né? Exatamente. Às vezes a mulher está lá num ambiente de trabalho em que ela tem que trabalhar ali, né? Que ela não é a proprietária, enfim, mas ela está no ambiente de trabalho e ela quer resgatar o feminino dela. E é Sim. possível, sabe? Eu De falo maneira porque, assim, eu já trabalhei em ambiente só. Eu era a única Só com homens. mulher. Isso, só com homens. E quando você fala de uma cólica num ambiente desse, é uma frescura, é um motivo para você ir para casa. Alguma coisa Sim. assim. Aham. Pelo menos há anos atrás era, tá? Homens, Sim, talvez sim. vocês mudaram muito agora. Exatamente. Deus queira que sim. Tomara que sim. Mas sabe o que eu vi? E muitos mudaram, sim. Até o Pablo, meu marido, que me mostrou que estão sendo aprovados projetos de leis para mulheres que entram no período menstrual para elas poderem ficar em casa por pelo menos 4 dias desse período Olha, que menstrual, maravilhoso. sabe? Uma Para ela licença, assim, uma se você for parar para pensar, isso é legal, porque Sim. Muito. vai deixar a mulher nesse momento que é dela, Sim. né? Esse período menstrual. E né? É dela. assim, não é só o fato de ser por ser. A gente muda nesse Exatamente. período, Falar, né? gente, fica difícil até para eles se Aham. relacionarem E com a gente. Exatamente. Não, e assim, quantas vezes eu tive que fingir estar tudo bem, Aham. até porque ainda entra a questão da vergonha. Sim, sim. E o medo
medo, né, de, sei lá, manchar a roupa e aquela coisa toda. Faz tão Exatamente. mal, assim, pro nosso Demais, psicológico. demais. E faz mal pra nossa menstruação também, pro nosso sangue. A gente tem que fazer as pazes com esse sangue. Esse sangue não é do mal. Sabe, esse sangue é do bem, para falar que tá tudo bem com você. Como eu disse, para mandar embora o que não serve do ciclo antigo e trazer novas energias para um novo ciclo, né? Então, tá na hora da gente fazer as pazes com o nosso ciclo menstrual e entender que ele é bom pra caramba, que é legal a gente menstruar, que é bom a gente menstruar, né? Eu sei que dói, que tem as cólicas, mas é um momento de introspecção pra gente potencializar ainda mais o nosso feminino. E saber que somos mulheres, que somos cíclicas, que somos fortes, enfim. É um momento especial na vida da mulher menstruar. Ai, que legal. Tá vendo, mulheres? Muito. Ah, acho que não vou colocar o Dil mais. Eu tava pensando nisso, eu falei assim, não sei se eu falo, se eu não falo, porque eu tenho uma bomba dentro de mim. Mas eu acho que tudo tem que ser conversado com o seu médico, enfim. E como eu disse, tem que partir de você também, da mulher, né? Se não tem nenhuma intercorrência, né? Por que não repensar sobre isso, né? Sobre fazer uso de anticoncepcional, de algum método contraceptivo, né? Se vai me fazer bem, como vai ser, a longo prazo, né? Pensando a longo prazo, como vai ser. Também saber do histórico familiar, né? Ah, será que tem muito caso de câncer na minha família, ginecológico, Sim. né? Tentar investigar isso tudo também, vale a pena. E assim, por exemplo, eu acho que mesmo eu tendo, por exemplo, o DIU, não me exclui de ter um tratamento com a ginecologista Não. natural e eu tratar também. Não te exclui, Né? jamais, jamais. Você pode também fazer terapias de ginecologia natural sem problema nenhum, né? E tratar da mesma forma Sim, algumas não tem problema nenhum. questões. Até Legal. ia te perguntar se, assim, eu falo, né? Você até falou, não, eu não aconselho nada, mas a questão da alimentação, assim, vocês andam juntos? Sim, também, com certeza, né? Sou uma defensora de que quanto mais saudável, a gente é o que a gente come também, né? Uhum. Então, lógico, esse papel fica para nutricionistas, nutrólogos, enfim. Mas eu sempre falo, ó, mas e essa sua alimentação, como é que tá? Vamos repensar se é legal comer isso daqui, uma fritura, né? Isso vai atacar, né, algum órgão seu, como vai ser? Fritura para seu tipo de perfil talvez não seja legal, né? Comer muito açúcar, né? O que o açúcar vai te inflamar, isso não é legal, né? Então eu sempre eu não passo dieta nem nada, mas eu sempre falo o que pode ser evitado ou não, Sim. né? É porque as pessoas fazem muita associação da alimentação com alguma doença física e não emocional. E tá muito ligado, né? A própria Demais. depressão, Aham. né? Falta de paciência, Sim. transtorno de ansiedade, Sim. tudo isso. A gente desconta muito em comida, né? Sim. Eu sei que comida dá prazer, né? Açúcar, né? Porque, né, é um vício, realmente, dá prazer. Mas a gente precisa aprender a substituir algumas coisas por coisas mais saudáveis mesmo, né? Até porque isso vai fazer muito mal pra gente lá na frente. Ah, né? mas elas não chegam lá no consultório. Ai, mas minha avó, de 90 anos, começa até hoje. E não morreu, né? Não morreu. E tá Mas era pra bem. morrer? Exatamente. Mas são outros tempos, Sim. né? O açúcar foi modificado muito de lá pra cá também, né? As comidas foram modificadas Sim. demais, né? Então, é tudo muito óleo agora. É tudo. Se você pegar lá atrás, as nossas avós, elas faziam as coisas na banha de porco, Sim. né? Não no óleo, aquele que escorre, Sim. né? Então, tudo mudou muito, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção na nossa alimentação. Porque E dos nossos filhos também, dos né? nossos É o que a filhos. gente vai deixar agora. Ai, que delícia. Exatamente. Conversar com eles sobre alimentação é muito importante. Ai, gente, eu tenho Reflete em tudo. 2 meninas em casa. Mas mesmo assim, mesmo quem tem meninos também, né? Pensar e conversar sobre isso, né? Sobre alimentação. Mas você sabe que eu penso, eu não sou mãe de menino, mas eu acho que é mais difícil ainda ser mãe de menino. Eu acho, porque tem umas outras questões, assim, culturais mesmo para quebrar com eles. Né? Eu acho que são diferenças, mas é difícil tanto quanto. Mas eu faço que tem que ter uma consciência que é diferente. É muito difícil, assim, porque você tem que criar um menino num mundo que ele tem que saber respeitar uma mulher, Sim, né? Porque sim. a gente vive num mundo que muitos dos homens colocam as mulheres lá para baixo. No nosso Brasil mesmo, muitos casos de feminicídio, Sim. né? De homens extremamente ignorantes, machistas, Do que né? a gente falou de colaborar, né? Exatamente. Não é colaborar, gente. Qual que é a palavra certa? Porque eu acho que essa casa tá limpa, então eu e você mora aqui, né? Então vamos fazer os dois. Que exercer a sua função, É a função, né? Exatamente. Tipo, não é ajudar, não é... O colaborar, o ajudar, eu acho que são palavras que não são corretas. Né, exatamente. Então, você tem que criar um menino para entender isso e criar uma menina também para saber que ela é forte, que ela tem
tem a sua força, que, né? Sim. Que ela Sim, é... mas Sem eu acho perder, que também né? a gente, nessa questão de, a mulher, né, tem a sua força, tem que buscar seu espaço e o tal do empoderamento. Eu gosto de tudo isso, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque a gente começou a se perder, Sim, não é? sim, sim. Porque a mulher ficou muito masculina. E Aham. acabamos tirando a masculinidade do homem, porque é tanto que a gente vai pegando pra gente que. Lembra, outro dia aqui no estúdio que você queria abrir o vinho? E tinha acho que 2 ou 3 homens aqui, e ela fazendo aquela coisa. Eu falei assim: daqui isso aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu levar ali. Deixa eu Então, levar mas ali. depois sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando assim, que eles também não se ofereceram. É, Mas porque a gente tira isso deles, É. a culpa é nossa nesse caso, sabe? Sim. Porque assim. E aí, às vezes, tipo assim, que nem depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, é verdade, né? A Dé falou assim, porque eu sou muito assim, né? Eu sou separada, então não convivo, então automaticamente você em casa você aham, faz. aham. E assim, ao invés de, às vezes, tem muitas coisas que ao invés de eu pagar, eu vou lá e faço, mas Sim, aprendi e faço. sim. Eu troco o chuveiro, eu abro, continuo abrindo a azeitona, porque tem um Aham. homem, eu vou abrir. Um Mas pote assim, de várias azeitona. coisas, sabe? Assim, se eu não sei, até por economia mesmo, eu vou Sim, tentar fazer. Se eu conseguir trocar uma torneira, alguma coisa. E já deu ruim algumas vezes. Mas enfim, aí quando eu tô próxima, automaticamente, se o homem não tiver aquela masculinidade dele também forte e pegar a frente, tá no meu automático, Sim. porque eu faço isso todos os dias na minha Aham. casa. E aí, às vezes, por exemplo, tava o seu marido, às vezes eu fico envergonhada, sabia? De falar De assim, ai, pedir. Leandro, você não abre alguma coisa? Tipo assim, pedir um favor pra Aham. um marido, sabe assim? Tem esses dois pontos que depois eu fiquei refletindo, sabe assim? Aham. Acontece comigo, porque eu quero deixar de ser. Tem muitos momentos, muitas coisas que eu quero deixar de ser. Quando tem homens próximo, que Aham. eu quero não fazer mesmo, sabe? Algumas coisas. Uhum. Quando eles não estão, eu vou fazer, porque Sim, por mim, sim. entendeu? Eu vou fazer. É válido. E aí, mas aí às vezes acontece muito isso, deles próximos também não se oferecer. Eu tô Tomar lá essa fazendo, acaba consciência, né? deixando. Então, mas aí por isso que eu acho que vem a questão da mãe do menino, dos pais, né, do Aham. menino ali, também falar, Reforçar. reforçar e É. tal, sabe? Né? Por isso que é difícil, né, ter filhos, né, gente? É. É parir, amamentar, é Educar. fichinha perto de educar, é Uhum. fichinha, porque educar exige muito da gente, muito, muito, E a muito. gente acabou de aprender que vai ter um reflexo lá É, bem exatamente. antes, quando tá Aham, na porque a gente traz essas memórias memórias. lá, né? E às vezes a gente acessa inconscientemente essas memórias. A gente não sabe que está acessando, mas a gente acessa. Às vezes não, na maioria das vezes do dia, assim, a gente acessa sem saber que está acessando, Com certeza. né? Por isso que é importante cuidar do nosso útero, que ele realmente é muito, muito, muito poderoso. Ai, que lindo. Ai, obrigada, Ai, eu que Ana. agradeço, Delícia meninas. de Espero que vocês tenham conversa, amei. gostado. Espero Demais. mesmo, de coração. Muito, muito. Ai, que bom, que bom. E quero fazer um convite também, porque além de naturóloga e terapeuta da ginecologia natural e mãe dos meus 2 amorzinhos lá, eu sou sócia proprietária de uma cafeteria, né? Ai, que E delícia! convidar Fala. vocês para irem na minha cafeteria, todos Vamos, vocês. já vou Com adicionar, pode certeza. falar. A gente tem uma cafeteria especializada em cafés especiais, né? Na JK. Fica na JK 3820. Convido todos vocês a irem lá conhecer o nosso café. Como que chama? Chama Beniflor, o nome das nossas Ai, crianças. Sabe que Bento era uma das minhas opções, É. fosse menino? Então, eu acho que eu estava comentando com a Dai no começo, minhas gestações, elas foram muito espirituais, assim. Eu tava no do Bento, eu não sabia, a gente ia fazer sexagem, e aí eu sonhei com a minha tia, que já tinha falecido, e a gente estava em dúvida do nome dos meninos, entre Bento e Gael, na época. E aí eu sonhei com a minha tia, me falando no ouvido, é o Bento que tá vindo aí. Aí no outro dia eu fiz a sexagem, e eu falei pro Pablo, tem que ser o Bento. E aí ficou o Bento. Que legal. Aham. E aí veio o Bento. Você é muito sensível, então, né, Ana? Não, e assim, sou sensível e as minhas gestações muito espirituais, assim, muito, sabe? Ai, Eu que falo, meu gostoso. Deus do céu, que coisa louca, né? E eu sempre quis ser mãe. É muito engraçado isso, assim. E eu falo pro Pablo, se eu pudesse, assim, eu queria ter mais filhos. Agora não tem como mais, porque ele fez a vasectomia. Ele foi mais esperto que eu. Foi mais rápido. Mas se eu pudesse, assim, eu gostei muito. Eu não vou romantizar, não foi fácil. Sofri pra caramba. Não sofri, mas, por exemplo, na gravidez da Ana Flor, eu vomitei todos os dias. No dia que eu fui parir, eu Ai, estava eu também. vomitando. Eu também. Passei muito mal, vomitava assim. Pablo, coitado, morria de dó de mim, porque eu acabava de comer, eu já levantava e ia pro banheiro vomitar. Mas eu amei gestar, assim, eu amei parir, mesmo que muito difícil, assim, dolorido. Eu amei parir, eu amo os meus filhos. É difícil educar, mas, nossa,
é surreal. Assim, né? Transformador. Você saber que daqui a pouco você vai chegar e vai vir aqueles 2 peixinhos te Ai, abraçar, meu Deus. né? E aí aqueles olhinhos te olhando assim, você fala, meu Deus, parece que tudo pode dar errado, mas tendo eles ali, parece que você ganha um gás a É mais. verdade, é É verdade. bom demais. Faz sentido. Mas é isso, que vocês vão lá tomar um cafezinho com a gente. Vamos! Com certeza. Ana, além da cafeteria, como o pessoal pode te encontrar? Pois as é, mulheres? Eu tenho um Instagram profissional, que é Ana Naturóloga. Podem me chamar lá, que a gente conversa, eu explico tudo sobre o atendimento, né? A Fer, que já veio aqui, fez podcast com ela, tem um instituto, eu estou atendendo lá no Instituto Asa, mas faço atendimento online também, enfim. É só me chamar lá que a gente conversa, eu explico certinho, né? A gente manda uma mensagem falando como que são os atendimentos, como ele é feito, de valores também, é só chamar lá. Ai, que Ai, gostoso. que E legal. você coloca conteúdo também na Coloco. sua rede? Ai, que Voltei a legal. movimentar agora ela também, coloco conteúdo. Tem muito conteúdo de ginecologia natural, então tem conteúdo de TPM, de cólicas Porque menstruais. eu perguntei, porque por ser assim, uma especialidade nova, a gente Nova, falou não, até tem das bastante. faculdades e tudo, Aham. talvez seja difícil as pessoas, né? Não, eu coloco bastante. Falo muito de maternidade também, que eu acho válido a gente compartilhar muito sobre isso. Então, Sim. pode seguir lá que a gente vai conversando que e legal. trocando muito. Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço, meninas. Muito obrigada Pelo pelo convite. tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada de coração, Vai viu? voltar, hein? Ai, vamos voltar. Vamos conversar mais. Tem muito o que ser falado. É ainda. verdade. Então tá, pessoal. É É isso, né? isso, Daia. Tchau. Obrigada. Tchau.